Olá, eu sou Lívia Leão, esse é um Lê no Livro e aqui nós teremos o episódio que é o suprassumo do Senta que lá vem a história. Então, no episódio de hoje, o livro lido da semana é As Quatro Rainhas Mortas, de Astrid Skolt. Ele é um livro que foi editado pela editora Galera em 2019. A primeira edição que eu tenho aqui na minha mão, da Galera Record, na verdade. E é uma editora que, se não me engano, é do Rio de Janeiro. Para a gente falar sobre esse livro, a gente precisa primeiro falar sobre a autora dele, né? Essa autora tem pouquíssima informação dela na web. Ela tem, obviamente, um site próprio, mas particularmente eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Não tem nada na Wikipedia. Não é uma autora muito famosa. A Astrid, Os Quatro Rainhas Mortas, é o primeiro livro da Astrid, tá bom? Ela tem mais um livro chamado The Vanished Deep, que esse sim, eu já vi a capa várias vezes na Amazon. Só que, se eu não me engano, não é um livro que foi editado no Brasil. Então ele tem na Amazon importado. E o que a gente sabe da Astrid é o que está escrito mais uma vez no site dela. E o que está escrito aqui também no livro, numa das orelhas do livro, que ela sempre gostou de fantasia, que ela trabalhou com Spielberg e com o James Cameron, mas nos filmes, né, no cinema, mas não é dito exatamente que tipo de role ela fez, se ela foi produtora, se ela era, sei lá, design, não fica muito claro, mas nós sabemos que ela trabalhou com eles, né? E também aqui tem uma informação de que ela tem, acho que 2 gatos, Lilo e Mickey. Basicamente é isso que nós sabemos dessa autora. Tem atualmente 3 livros, Rainha Morta foi primeiro, tem o The Vanished Deep e tem mais um, que é alguma coisa de ladrões, que eu não vou saber exatamente agora na minha cabeça. E é isso. Faz muita diferença saber um pouco do que essa autora, a história da autora, como algumas vezes em alguns livros faz. Nesse aqui não faz diferença nenhuma. É um livro totalmente de ficção fantástica e YA. E aqui nós começamos realmente este episódio, porque para falar desse livro, eu preciso falar para vocês o que é YA. YA é uma sigla, YA, né, em português, que fala, que define gênero de Young Adult. O que é o Young Adult? É um gênero literário muito famoso. É um gênero literário que hoje em dia é o que mais produz literatura e é o mais consumido aqui no Brasil atualmente. Onde você tem youtubers e canais e podcasts e newsletters dedicados a esse gênero. E é um gênero que é destinado originalmente a leitores de 12 a 18 anos, porém que os protagonistas das histórias, eles têm entre 18 e 24, que é por isso que são young adults, ou seja, jovens adultos. E aí nessa faixa etária você vai ter histórias que tem alguns temas meio que se repetem. Você vai ter histórias com temas sobre relacionamentos românticos, com temas de trauma e abuso, com temas de autodescoberta, porque é uma idadezinha complicada, a galera tá saindo da escola, tá indo pra faculdade. Aliás, faculdade é um tema muito comum, é uma vida universitária, né? É um tema muito comum. É muito comum vários livros de YA, de Young Adult, se passar em colégios, se passar em escolas, internatos, onde você tem lá uma protagonista de 17, 18 anos, ou em escolas que a menina, é sempre uma menina, é impressionante. A escola, a menina entra numa sociedade secreta e por aí vai. Acho que é claro, né? Se não ficou claro, mas que eu vou deixar muito claro. Eu nunca li um Young Adult bom, tá? Infelizmente, eu nunca li nenhum livro do gênero YA bom. Bom dentro do que eu acredito, que eu acho que é um bom livro, né? Dentro do... Lembrando, isso aqui é um podcast pessoal, então todas as opiniões aqui são parciais, tá? Vamos deixar isso claro. Eu não vou trazer nenhum dado aqui pra vocês. O dado é as vozes da minha cabeça. Então, segundo as vozes da minha cabeça, nenhum livro que eu li de YA é bom.
E As Quatro Rainhas Mortas, infelizmente, está nesse meio. É o pior livro que eu já li na minha vida? Não. Tá no top 100 dos piores livros que eu já li na minha vida? Não. É um livro medíocre, né? Infelizmente é o que nós temos. É um livro medíocre, como a grande maioria dos livros de YA que eu li são livros medíocres. E a gente vai descobrir por quê. Quer dizer, a gente vai descobrir o caralho. Eu vou falar aqui porque eu acho que a grande maioria são livros medíocres. Do que se trata esse livro em específico? Esse livro se passa num continente chamado Quadara. Gente, é o pior nome de continente da face da Terra. Quadara. E neste continente chamado Quadara, é um continente dividido em 4 quadrantes. Cada quadrante vai ter uma rainha. E não, essas rainhas não ficam em seus quadrantes, em seus quadrados. Essas rainhas, elas moram juntas num grande palácio que também é residência estudantil, porque claramente essas rainhas têm que dividir tudo, né? E elas estão regidas por 14 leis. Como é que funciona, mais ou menos? Não tem rei, tá? Não tem rei. Essas rainhas, elas têm o dever de cada uma defender a cultura de seu quadrante. E as 4 sempre têm que tomar decisões em conjunto para o bem do continente inteiro. E que mais? Essas leis, tem umas leis assim do tipo assim, antes dos 35, 40 anos você tem que ter uma descendente feminina, do sexo feminino, porque você precisa dar uma rainha, né? Assim que você morrer, tem que ter uma filha. E elas também não podem criar as filhas, né? As filhas são pegas, são levadas para o seu quadrante, para o quadrante de origem da rainha, e são criadas por uma família adotiva, para que essa criança se enturme lá no quadrante, na cultura de seu quadrante. E os quadrantes são muito diferentes. Tipo, tô abrindo aqui o livro, tem um quadrante que se chama Eônia, que é o top da tecnologia. E quando eu falo top da tecnologia, é assim, eles têm chips de gravação de memória, e se você engolir o chip, você pega as memórias. É um negócio totalmente Minority Report, assim. Aí você tem um chamado Arquia, que já é o extremo oposto. É um quadrante onde é todo mundo bucólico e você não pode utilizar tecnologia, tá? Você não pode utilizar tecnologia porque a terra, ela tem que ser cultivada de uma maneira... É um quadrante vegano. Pronto, fechou. É o quadrante vegano. Aí você tem um quadrante chamado Tória. É como se é um quadrante que estivesse lá pelo período do século XIX, né? Século XVIII, século XIX, sabe? Período vitoriano. É essa época que esse quadrante vive. Eu sei, é bizarro. E aí você tem um quadrante chamado Lúdia, que é um quadrante da arte, né? Então, é maravilhoso. É um quadrante que tem canais, porque a terra era árida, então trouxeram canais. Então, eles fazem uma coisa meio Veneza, assim, com pessoas cantando e tal. E você tem esses 4 quadrantes. A história desse livro é sobre essas rainhas? Não. A protagonista não é uma dessas rainhas. A protagonista é uma menina chamada Queraline. Gente, por que não pode ser Maria? Por que não pode ser Andréia? Não, tem que ser Queraline. Queraline é uma ladra. Ela é de Tória, né? Que é aquele quadrante que eu falei pra vocês, que tá lá no período vitoriano. E ela é uma ladra. Esse quadrante Tória, ele é um quadrante litorâneo. Então, a família dela é de pescadores, eles têm barcos e tal. Ela não gosta disso porque ela gosta do quê? De ser larápia mesmo, né? E ela é treinada para um menino lá, que é um carinha meio escroto, e ele pede para ela roubar uns chips de um cara que tá... de um mensageiro. Ela precisa roubar os chips de um mensageiro que está indo entregar esses chips para alguém que a gente nunca sabe quem é. Quando ela rouba esses chips eletrônicos, começa então a grande história. Porque nesses chips descobre-se depois que são chips onde existe um plano para assassinar as 4 rainhas. Por isso que o nome do livro são As 4 Rainhas Mortas. O livro ele é dividido em
duas partes, entre aspas, né? Porque na verdade o livro em si é escrito em 3 partes, mas ele tem 2 narrativas, essa é realmente a palavra que eu queria. Ele tem 2 narrativas. Ele tem a galera do palácio, que são as rainhas, e ele tem a Queraline. Queraline, gente? Não. Queralie. Vamos chamar de Maria? Ele tem a Maria. A Maria, ela vai ajudar esse menino que ela roubou a, então, entregar o chip para a pessoa certa, né? Porque acontece esse negócio aí e ela percebe que ela realmente pisou na bola e que ela precisa ajudar o carinha. Enquanto isso, você tem a história das quatro rainhas lá no palácio. Essa história, ela vai se encontrar no 3º ato do livro, um ato que eu vou explanar melhor na zona de spoiler, mas o que vocês precisam saber desse livro é isso. É um livro YA, é um livro de fantasia, você não tem dragões, você não tem mágica, mas pra mim, um continente só, que tem lugares tão absurdamente diferentes, é pura fantasia. Porque vamos pensar, eu tenho o quadrante de Eônia. Esse quadrante é o quadrante da tecnologia. E eles pegam e criam as crianças para não sentir. Porque na cabeça dos autores hoje em dia, isso é muito comum, viu? Tecnologia é conectada à falta de sentimento. Não é a primeira vez que eu vejo em livros desta natureza esse tipo de coisa. A pessoa teve modificações eletroeletrônicas no seu corpo, então ela também não sente nada. A mesma coisa acontece aqui. O quadrante de Eônia, uma das características dele é não sentir nada. As pessoas não podem sentir, suas emoções são totalmente reprimidas. Aí você me diz, você tem um quadrante onde... E outra coisa, esse quadrante ele tá num local onde é muito frio. Onde está sempre tudo abaixo da neve, é tudo frio, é tudo desconfortável. Aí você tem um quadrante desse que tem grandes capacidades tecnológicas e do lado, entre aspas, né? Porque o outro quadrante, mais pra frente, é o Árquia, que é o quadrante onde você tem as terras férteis. Me diz uma coisa, onde os governantes, a galera do poder de Eônia, não iria invadir Árquia com sua tecnologia e tomar esse quadrante pra si? Me explica. Porque botaram uma menina lá no trono, que fala, não, vamos todo mundo andar junto, eu e minhas 3 irmãs, rainhas. Esse livro, lembra que eu falei no episódio passado sobre tom e cenário? O cenário precisa fazer sentido. O que eu vejo muito, principalmente nesse tipo de livro, é isso. É uma falta completa de um planejamento do cenário onde essa história vai existir. Então, ou você tem um cenário muito porcamente feito, ou você tem um cenário tão complexo que é complicado de entender. E outro livro que eu lembro muito claramente que sofre disso é Mistborn, do Brandon Sanderson. É um livro que o Sérgio, meu amigo do outro podcast, me deu de presente, que é um calhamaço de 700, 800 páginas. E ele tem um problema muito grande, porque as regras são tão complexas, para você entender aquele mundo, tem tanta regra, tanta, mas tem isso, mas tem aquilo para você fazer, que você demora para entender o que tá acontecendo. Esse livro tem esse problema, é um livro que não faz o mínimo sentido. Outro livro que tem isso é um livro chamado A Rainha, deixa eu lembrar o nome. Lembrei, A Rainha Vermelha, que por sinal não é o livro que nós vamos ler semana que vem, tá? A Rainha Vermelha que eu vou ler é da Philippa Gregory. Essa é de uma moça chamada Victoria Graveyard. Não, Graveyard não, mas é uma coisa assim. Enfim, que também tem esse problema, é um mundo onde, assim, o cara o personagem nunca viu trem na vida. Ele nunca viu trem é uma coisa incrível, mas eles têm um circuito interno de TV no palácio e eles têm uma cúpula eletrificada. Porra! Como é possível que você, num mundo desse, exista circuito interno de TV e cúpula eletrificada e não tenha um trem? Pelo amor de Deus! Tem coisas que não fazem sentido. Vamos acompanhar. Sabe o que eu acho às vezes? Que é muito necessário você entender, para você escrever, a história do mundo. A gente tem Tolkien sendo um grande professor e um grande linguista,
e criando um mundo que faz todo o sentido. Florestas, línguas, povo, relações políticas, tudo faz sentido na Terra-média. Tudo é muito bem pensado. Ah, mas Lívia, você estava falando de Tolkien, que é um grande mestre. E essa menina, coitada, é o primeiro livro dela. Cara, uma coisa é o Tolkien que escreveu... Imagina quem escreveu um livro de fantasia em 1950. 50, 54, que é quando o primeiro Senhor dos Anéis é lançado. E o que é escrever um livro de fantasia com toda a bagagem que existe hoje em dia? Cara, hoje em dia, na minha concepção, e eu posso estar sendo super escrota nesse sentido... Existe sim muito mais capacidade de um bom autor se desenvolver. Você tem livros fantásticos, você tem cursos fantásticos, você tem faculdades voltadas a isso, ou você pode ser só um grande leitor que consome muito desse tipo de fantasia e você sabe, com o tempo você começa a saber o que é bom, o que é ruim, o que faz sentido e o que não faz. Então esse tipo de problema em livro YA de fantasia é muito comum e, na minha concepção, imperdoável. Imperdoável. Esse livro não é um livro longo, é um livro de 388 páginas, se eu não me engano. Ele é um livro legal porque os personagens das rainhas são bem bacanas, mas é um livro medíocre, é um livro que, assim, arranha a superfície de um mundo que, se tivesse sido bem escrito, teria sido super interessante. Imagina um governo comunitário, né? Você tem 4 rainhas, todas mulheres, né? Então, assim, gente, sabe, eu começo a ficar um pouco revoltada porque não é, na minha concepção, o pior problema de YA. Né? Nós temos YAs perigosíssimos, onde meninas são shippadas, né? Se você, meu pai, que está ouvindo esse podcast, se não, você, meu pai, não sabe o que é shippado, shippado é quando a galera, né, os leitores do livro, eles querem muito que um casal fique junto. Vamos lembrar, YA... 12, 18 anos é o público-alvo. Então, nada mais do que normal que você, como uma menina ou menino nessa idade, olhe, leia e queira muito que 2 personagens fiquem juntos, tá? Mas, infelizmente, o YA é um tipo de gênero que tem um problema muito grande de criar relacionamentos abusivos em suas histórias. Nós temos toda aquela galera de A Seleção, que tem problemas de relacionamento abusivo. Você tem Crepúsculo, Jesus Cristo, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, são livros YAs que são livros extremamente After. Nossa, After é um negócio assim, é um pesadelo aquilo ali. Uma menina de 13 anos lendo After, onde a outra garota perde a virgindade com um boy lixo, enfim. Esse, na minha concepção, é o maior problema de YA, mas não é o que acontece nesse livro, tá? Esse livro, o problema na minha cabeça dele é a construção do mundo, a construção da mitologia para tornar essa história crível. O que não tem como, assim, acontece absurdos, absurdos até temporais. Você tem sei lá, 150 ações diferentes acontecendo num único dia. E você fala assim, mas a pessoa não comeu, a pessoa não foi no banheiro cagar, a pessoa não mijou por 24 horas? Como assim é possível? Esse tipo de coisa. Isso é típico de autor iniciante. Isso é típico de autor iniciante. Isso é típico, mas vamos lembrar que existem autores que em seus primeiros livros arrasaram. Então não é desculpa. Mas enfim... se você for no Goodreads, esse livro tá até que bem cotado. Ele tem acho que é um 3.7, que é um quase 4 estrelas. Eu dei 2, porque, mais uma vez, tem uns personagens bem bacanas aqui. É uma história que não é uma história chata de ler. Eu matei esse livro ontem. Eu li, sei lá, 180 páginas muito rápido, em 1 hora e meia. Mas por causa disso, porque não é um livro chato, é um livro que as coisas acontecem. Ele só é um livro que tem esses problemas de definição de narrativa. Eu indico para quem esse livro aqui? Eu indico para pessoas que gostam de livros de fantasia, jovens leitores, 12, 13 anos. Eu acho que esse era um livro que eu leria com 12, 13 anos. Se bem que eu li Senhor dos Anéis aos 13 anos, né? Mas enfim. Livro de pessoas com 12, 13 anos, é uma galerinha bacana, não tem nenhum tipo de valor deturpado na história desse livro. Você não tem relacionamentos abusivos, né? Quem vive, quem
vive relacionamento abusivo são vilões, então você tem isso muito bem definido, você não tem estupro, você não tem a romantização de coisas ruins que podem não tornar essa leitura palatável. Não, é uma leitura tranquila e tal, mas é isso aqui é uma leitura pra você levar, sabe aonde? Eu escolheria esse livro pra eu levar numa viagem. Pô, vou pegar um avião aí, 5, 6, 7 horas de viagem, vou levar esse livro, porque se por acaso eu tiver vontade de dormir, eu vou dormir, deixar o livro do lado. Se acontecer alguma coisa, eu vou deixar esse livro do lado, e se eu correr tudo nessa viagem, eu vou ter lido um livrinho ali tranquilo. Esse tipo de coisa. É um livro totalmente esquecível, não é difícil de ler, mas é isso, é esquecível. Pra eu falar mais sobre esse livro, eu vou ter que entrar no Spoiler Zone. Então, se você não quer saber como esse livro termina, pegue, compartilhe esse episódio, manda mensagem pra mim no Twitter, manda mensagem pra mim no Instagram, @LiviaMulder. Tudo que é Lívia Mulder na internet sou eu. Compartilhe esse podcast com outras pessoas, talvez pessoas que gostem de YA, que não gostem também de YA, e me marca, tá bom? A partir de agora a gente começa então na Spoiler Zone. Então, falando mais sobre o que realmente acontece no livro. Esse livro, mais uma vez, ele é dividido em 4 partes, que vão se dividir por volta de 3 dias, o que é um absurdo, porque são 3 dias que os personagens principais dormem uma vez, não vão em nenhum banheiro e não comem nada, né? André, meu marido, sabe que se eu ficar 6 horas sem comer, eu desmaio. Então imagina como seria a minha vida como protagonista desse livro. Essa menina, a Maria, que eu rebatizei de Maria, ela teve um problema muito sério com a família dela, em que houve um acidente de barco, e ela e o pai dela ficaram presos numa caverna. O pai dela se acidentou muito feio, ficaram presos numa caverna por dias, 4, 5 dias, e depois disso ela traumatizou e não quis saber mais da família, porque ela se sentiu culpada. Eu não sei de onde veio esse trauma, meu bem, porque como é que você se sente culpada por algo que foi a mãe natureza que fez? Foi a mãe natureza que mandou esse barco lá pras pedras? Ah, é porque eu estava discutindo com meu pai, então ele não pôde ver pra onde estava indo o barco. Tá, querida, supera isso. Pelo amor de Deus. É muito fraco esse passado dela. Tanto que é parcamente usado durante a história. E por causa disso, ela meio que se bandiou de vez pro mundo do crime, onde ela tem esse cara que é um amigo dela de infância, chamado Mikel, acho que é Mikel o nome do cara, chamado Mikel, e ele que treinou ela na arte do roubo, né, do pickpocket, se você é do RPG, do pickpocket, e ele manda ela, então, sequestrar não, roubar esse carregamento de chips deste pobre mensageiro. Ela rouba esse carregamento e depois de umas situações lá, ela descobre que esse carregamento era muito importante para o mensageiro precisa entregá-lo, então ela vai ajudá-lo a recuperar esses chips, e aí o Mikel, na verdade, não é tão amigo dela assim, fala que se ela pegar o chip ele vai matá-la, ela no desespero engole o chip. E aí ela tem, porque esses chips, eles contêm, na verdade, memórias. Memórias de quem? Do assassino das 4 rainhas de Quadara. E ela então vê as memórias desse assassino matando essas rainhas, ela fica desesperada. Então começa uma luta contra o tempo, onde ela e o mensageiro têm alguns dias para conseguir impedir o assassinato das 4 rainhas. Essa história ela é contada em paralelo com as 4 rainhas morrendo. Sim, as 4 rainhas morrem. É por isso que são as 4 rainhas mortas. Então você, paralelamente, no melhor estilo de George R. R. Martin, cada capítulo é contado pelo ponto de vista de um personagem, né? Então você tem a Maria e as 4 rainhas contando. E aí você percebe que elas estão em linhas temporais diferentes. Você só fica realmente... Só que você não tem certeza se essa linha temporal da Maria é antes ou depois do assassinato. Por quê? Claro, você primeiro, assim que você começa a leitura, você fala assim, tudo bem, essa linha temporal é de depois do assassinato, porque ela tá vendo o quê?
a mente do assassino, as memórias do assassino. Aí, em plena página 250, 240, joga uma bomba que fala assim, então, na verdade, os chips podem não ter as memórias, e sim o pensamento da pessoa. Cara, como é que tu me leva 250 páginas pra revelar este detalhe? Você define uma coisa no livro falando, o chip mostra a lembrança de alguém. E depois você fala assim, então pode não ser lembrança, pode ser que seja o plano futuro que a pessoa visualizou e gravou no chip. Cara, não dá. Não dá. Começa a ficar muito difícil pra mim entender essa história. E, paralelamente, essa parte inteira da Maria com o mensageiro é um saco. Você tem 3 dias pra descobrir o assassino de 4 rainhas. Teu pai tá no hospital. O mensageiro tá ficando cego. Porque, né? Desgraça pouca. É bobagem. Você tem o seu antigo ex-melhor amigo de infância querendo te matar, correndo atrás de você. Tudo isso em 3 dias, onde você provavelmente tá segurando xixi e cocô porque você não encontrou um banheiro durante a história inteira. E aí você pra quê? Pra se apaixonar pelo mensageiro. Porque ele é muito bonito. É o tipo de situação que não dá tempo. Ninguém no mundo iria se apaixonar por alguém assim. A não ser uma pessoa muito louca. Porque você tá... A sua energia tá focada em outras coisas. Mas qual é a parte legal desse livro? As rainhas. Você tem essas 4 pessoas que são totalmente diferentes umas das outras, que tem inclusive idades diferentes. Você tem uma bem mais velha, que tem lá seus 45 anos, e você tem até uma bem novinha, que acabou de assumir o trono com seus 16 anos. Estão vivendo lá a vida delas, porque obviamente elas não sabem que vão ser assassinadas. E é o relacionamento delas, onde cada uma representa um quadrante que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, tem culturas muito diferentes, e ainda assim elas têm um amor de irmã, de fraterno muito bom. Menos 2. 2 delas têm um amor realmente de relacionamento. Elas têm um relacionamento e é contra as leis da rainha, porque a lei da rainha diz que o relacionamento amoroso não é pra rainha. A rainha tem que só ter filho, tanto que ela nem casa. O cara que ela engravida recebe uma grana, e é isso. Se isso é o que a autora acha que é feminismo, a autora precisa voltar 2 casas, porque feminismo não é isso. Isso chama-se misandria. Você não pode tirar homens da equação. O feminismo luta pela igualdade entre gêneros. Então é homens e mulheres unidos pelo um bem maior e no mesmo patamar, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Vamos falar sobre o que realmente é legal nesse relacionamento das 2. É um relacionamento secreto, obviamente, porém ele é muito legal. A primeira rainha que morre é uma das rainhas que tem esse relacionamento homossexual, e o sofrimento da rainha que fica vendo a amada morrer é muito bacana, é muito legal, é bem desenvolvido, realmente o relacionamento que você se importa no livro, porque é um amor maduro, que acompanha elas há anos. Você entende aquelas 2 mulheres presas naquele castelo, sozinhas, sem terem amigas, além daquelas outras 2 rainhas. Então, nada mais natural do que um relacionamento desse florescer. Diferente do relacionamento dos protagonistas, que estão no meio de um caos na vida e para uns beijinhos, assim. Não rola. Fora isso, o terceiro ato desse livro é um samba do crioulo doido, com reviravoltas a cada 5 páginas. Enfim, basicamente o que eu posso falar é que a Maria vai com o mensageiro até o palácio pra falar pra todo mundo, vamos matar as rainhas! Chega lá, as rainhas estão vivas, e aí você percebe então que ela não viu memória de ninguém, ela viu um plano para matar as rainhas, e o que Maria faz no alto de sua sapiência? Não conta nada. Estão vivas. Pra que contar? Pra que falar assim, acho que vão matar as rainhas? Pra que fazer isso? Não vão fazer isso, não. E aí, na verdade, todas as rainhas morrem, começa um plot twist aí, que na verdade quem matou foi a própria Maria, porque a Maria estava sendo controladamente, sim, porque a lei do chip
ser um chip que grava memórias e agora grava planos, é um chip que controla a mente das pessoas? Meu Deus do céu! Olha que maravilha! É um chip maravilhoso. E aí, na verdade, foi Maria que matou, mas foi amando de Miquel, que na verdade é o amante da filha secreta de uma das rainhas. Isso assim, gente, em 80 páginas acontece, tá? Filha secreta de uma das rainhas. E aí, na verdade, a rainha a menina vai assumir o trono, e a rainha que tinha morrido, na verdade, não morreu, e ajuda a Maria a descobrir todo o plano de sua filha malvada. Pronto, acaba o livro. Olha que coisa maravilhosa. Esse livro é fantástico, esse livro. As 80 últimas páginas, assim, é o Samba do Crioulo Doido. É uma coisa que nem nos melhores episódios de Dinastia você encontra. Enfim, basicamente, As Quatro Rainhas Mortas é esse Samba do Crioulo Doido, onde nada faz sentido, onde você tem, por uma sorte, 2 ou 3 personagens bem legais, com relacionamentos bem bacanas, e é só. Eu dei 2 estrelas nesse livro no meu Goodreads, porque tinha que dar. Eu acho que 1 estrela é too much, assim, 1 estrela são poucos livros que eu dei na minha vida. Mas o dia que eu vou fazer uma limpa na minha estante, provavelmente esse livro estará na pilha de doações. Não, pilha de doações, não é a pilha de queima, tá? Porque tem uns livros que merecem a pilha de queima. Esse aqui vai pra pilha de doações. Esse foi um episódio tão caótico quanto o próprio As Quatro Rainhas Mortas do Li no Livro. Mais uma vez, compartilhe esse podcast com seus amigos, esse episódio, e eu te vejo na próxima semana com a Rainha Vermelha, o bom, tá? O bom Rainha Vermelha, da Philippa Gregory. É isso aí, muito obrigada, beijo, tchau, tchau.